Olha, eu tenho uma convidada ilustre hoje participando do nosso programa, a querida Leni Almeida, numeróloga, astróloga, taróloga, terapeuta holística, super reconhecida na Baixada Santista e pelo nosso Brasil todo, né, Leni? Um grande prazer ter você aqui conosco e hoje nós vamos falar sobre algumas coisas. Como será o nosso ano de 2017? Passamos um 2016 tão complicado, né? Um ano de reviravoltas, muitas mudanças, né, Leni? Sim. Obrigada pelo convite, Cláudio. Eu fico muito feliz de poder elucidar algumas coisas em torno desse tripé que é o meu trabalho, né? Como você falou, a numerologia, a astrologia e o tarô, que me permite entender a alma humana e, ao mesmo tempo, discorrer sobre os acontecimentos em torno do universo. Essas técnicas são utilizadas, seja para empresas, pessoas, casais, algum produto que vai ser lançado, é mais ou menos assim, né? Aliás, são 27 anos nessa área. 27 anos nessa área e fazendo exatamente isso. Algumas pessoas que resolvem empreender me procuram para ver o nome da empresa, até as logomarcas que vão ser utilizadas para complementar nesse nome, os casais, quando vão definir a sua data de casamento, se é conveniente acrescentar o sobrenome do marido na esposa, porque altera consideravelmente. Totalmente? Totalmente. Eu tenho um caso muito recente de uma pessoa que estava junto já com o namorado, né? E resolveu fazer uma maravilhosa festa, espetacular. Uma festa de 400 talheres, vamos dizer assim. E já estava vivendo junto, e a partir do momento em que oficializou o casamento civil, porque o casamento religioso foi depois, a mulher já se sentiu engessada, parecia que aquele homem era um desconhecido na vida dela, e com uma vontade imensa de sair correndo daquela relação, porque acrescentou o sobrenome dele. Que não fez bem para ela, no caso. Não fez bem para ela, detonou a estrutura. Hoje, nós fazemos um aconselhamento terapêutico para ele se conscientizar até da possibilidade de se divorciar, tirar o nome dele e casar de novo. Não que às vezes o nome faça mal, mas não combina com os números que a pessoa já tem. Exatamente. Por quê? Você nasce com uma referência, um DNA, que é baseado no seu nome e na sua data de nascimento. São duas referências oficiais. Eu costumo até brincar que são as únicas coisas que trazemos para o nascimento e levamos até o túmulo. Então, quando você muda alguma coisa nessa estrutura, principalmente no nome, porque a data de nascimento não pode, altera consideravelmente aquilo que você trouxe de todo o seu sistema hereditário. E você passa a adotar o sistema que é do outro e que, muitas vezes, ao ser colocado junto com o seu sistema, provoca uma grande derrocada. Nossa. E o nosso DNA está totalmente no nosso nome, junto com a data de nascimento. Como que funciona essa parte da nossa identidade? Nós temos no nosso nome números também, porque cada letra representa um número. Quando você junta todas as letras, há um resultado. Cada nome tem uma potência, cada sobrenome tem uma complementariedade, e quando junta, você pode ter todas as letras, você pode não ter todas as letras. Quando não se tem, nós fazemos uma arrumação na assinatura, que também é oficial, para que aquilo seja consolidado, afirmado, oficializado. Nós estávamos conversando em off e você me disse que o seu nome é o nome do seu pai. Isso. Não é? E quando um filho recebe o nome do pai, além de ser uma reverência, é também uma responsabilidade muito grande, porque esse filho passa a ter uma obrigação de ser um exemplar melhorado desse pai. Então, é um compromisso muito grande você ter o nome de avô, o nome de pai, porque você carrega não só
o seu próprio DNA. Ainda bem que tem o filho, o júnior, o neto, que quebra um pouco o peso de um nome tão forte. E como que funciona esse estudo com as pessoas diretamente, seu? Eu faço a análise primeiro do nome, onde nós vamos ver qual é o conteúdo que essa pessoa traz para a vida, em personalidade, comportamento, temperamento, sentimento, particularidades, o que é que ela trouxe da bagagem familiar e como ela vai aplicar isso no mundo a partir do momento em que ela nasce. Então, são 2 números distintos que se complementam e que torna esta pessoa única no universo em suas ações, nas suas aptidões. Muitas vezes, um pai ou uma mãe vem fazer uma análise de um filho para entender quais são os potenciais dele ou as aptidões profissionais. Principalmente quando esse pai quer que o filho siga aquilo que ele escolheu. E muitas vezes esse filho não tem essa pretensão ou esse propósito e, de repente, a exposição ou a análise do nome que essa criatura tem com a data de nascimento passa a ter uma distinção e uma diferenciação de que ele não deve ou não pode ou não convém seguir a mesma profissão do pai, porque ele vai ter frustração, ele vai ter desmotivação e até uma própria falência, porque ele não vai seguir a história que está determinada para ele. A gente vê, inclusive, em empresas, né, onde as pessoas criam um nome, criam um logo, né, desenvolvem até um marketing muito legal. Essa empresa tem um impulso muito grande e depois ela vai decaindo, retraindo, porque aquele nome não tem o peso daquela energia. Recentemente eu fiz até nomes de prédios. Nossa. Achei super bonito. Achei muito legal, porque assim é um registro, não dá para mudar, porque já está determinado que aquele prédio, que aquela pessoa, que aquela empresa tem um nome, e esse nome é o que vai acompanhá-la a vida toda. Falando em números ainda, muitas pessoas colocam nas suas casas o número adicionado com uma letra. Sim. Por que isso, Leni? Porque a letra tem uma função numérica, tá? É tanto que, aliado a essa mudança, quando as pessoas vão comprar um carro, elas também me pedem opinião e me perguntam, porque as letras que vêm anterior aos números têm um peso de resultado. Na placa também? Na placa do carro. Então, por exemplo, se alguém tem um número na casa, né? Numa casa, é um número específico para aquela casa. Para melhorar a energia daquela casa, nós acrescentamos uma letra que tem também um número contido ali. Uma pessoa que fez um empreendimento recentemente tem um número nessa casa e esse número precisava de uma cura. A gente chama de cura numérica, para encontrar um resultado onde aquilo que o empreendedor deseja se constitua. E eu busquei exatamente um resultado onde tivesse harmonia, equilíbrio, estrutura, recursos para todo mundo e uma boa convivência. Que isso é condição sine qua non para uma empresa ter sucesso. Quando nós moramos em edifícios, a porta de entrada tem o seu número principal. Eu não posso subir no meu apartamento, no 15º andar, sem passar pela porta. Eu não vou escalar. Então, quando eu avalio a moradia de alguém, eu não posso desconsiderar que o número do prédio, onde chegam as correspondências, onde as pessoas entram, é a porta principal. Sim. É por isso que se chama complemento. O apartamento é um complemento daquele número que está lá embaixo. Então, a gente faz a cura
somando o número do prédio com o número do apartamento. E aí coloca-se uma letrinha ou um símbolo, qualquer coisa que permita a identificação do que aquela família deseja, né? Que é o que todo mundo quer: paz, harmonia, prosperidade, né? Então a gente vai buscar, e para cada família e para cada apartamento tem um número específico. Não é uma coisa genérica, não é um remédio que sirva para todo mundo. Não é uma fórmula exata, né? Não é uma fórmula exata. Apesar da numerologia, como o próprio nome diz, números, ter o lado científico, ter o lado prático, ele também tem toda uma história em volta, em torno do psicológico, do emocional, do comportamental, das posturas. É só você olhar quando nascem gêmeos. Por 1 minuto, por 2 minutos, são diferenças gritantes. Porque são gêmeos que não vão ter o mesmo nome. Por mais pequena que seja a diferença do horário que ele nasceu, ele tem uma referência do nome que vai caracterizá-lo como único no universo. Nossa, espetacular. O nosso ano de 2016 foi complicado. Muitas mudanças, as pessoas ficaram assustadas um pouco porque foram muitas coisas negativas, mas foi necessário, né, acontecer tudo isso, né, Leni? Quando nós fazemos a numerologia de um ano, nós somamos, obviamente, aquele número do ano, né, do nosso ano ocidental, porque para outros povos existem outras datas, né? 2016 foi o 9? 2016 foi o 9. O 9 é o fechamento de um ciclo. O 9 é o final de uma etapa. O 9 é o símbolo do círculo, que não tem nem começo, nem meio e nem fim, mas que ele precisa de uma paralisação para concluir o que começou. Ele é um número muito importante, porque ele carrega todas as bagagens do 8, do 7 até o 1. Tá? Então, ele vem arrastando todas as coisas relacionadas aos números anteriores. Quando ele chega no 9, ele precisa ter prudência, sabedoria, coerência, consciência, estrutura. E, obviamente, se não tem isso, ocorre exatamente o efeito contrário, para que se chegue a uma ordem, que é aquilo que nós estamos vendo, ou que nós pretendemos, ou nós desejamos que 2017 faça. Por quê? Quando nós somamos 2017, nós entramos no 10. O 10, ele tem alma própria. Ele pode ter a influência do 1, mas ele tem a alma que permite reorganização, estruturação, conforto, ordem. Renovação? Renovação. Porque dentro da visão astrológica e do tarô, nós temos aí 2 fontes: a roda da fortuna e Mercúrio. A roda da fortuna por quê? Como o próprio nome diz, a roda precisa girar. Os movimentos precisam acontecer. E o Mercúrio apesar de nós termos um regente astrológico, que é Saturno, fazendo uma referência do planeta que está regendo o número 10, agilidade, dinamismo, a notícia que chega rápido, nada fica estagnado, tudo tem um movimento. E, pela própria referência do nome, nós temos a prerrogativa de ter assertividade, ter posicionamento, não ficar na elucubração, na superficialidade, pegar e valer. Agir, né? Agir, se posicionar, porque é um novo começo, é uma nova tarefa, uma nova chance. Porém, com uma roupagem que possa ser observada com as experiências dos últimos anos, tá? Então, o Brasil, por exemplo, vem vivendo um período de 16 anos de muitos problemas, de muitos desgastes. Aí você vai me perguntar, por que 16? Porque nós vamos entender
não no âmbito político exclusivamente, mas em todos os aspectos, o Brasil passou por grandes transformações, algumas positivas, outras negativas, e que agora entra num processo de, eu vou fazer uma analogia, um carro que bateu o motor, mas ele precisa continuar andando, ou ele vai com um guincho, ou vem alguém que traz um motor novo, coloca naquele carro para ele continuar criando o movimento. Então, o Brasil passa por isso. Eu sou extremamente otimista e eu acredito que vai haver uma nova ordem, seja por que vias forem, mas uma ordem, inclusive, para que haja menos sofrimento. O número 9, ele está caracterizado, que é o último número, com o número da saúde. E a saúde está em todos os lugares. Então, a saúde do Brasil, especificamente, é a desconstrução. É maluco isso. Sim. E as pessoas que estão um pouco com medo de abrir novos negócios? Olha, a partir do segundo semestre, as coisas estarão mais tranquilas. A confiança será reforçada, as pessoas terão um melhor entendimento, melhores acordos, possibilidades novas e até a entrada de dinheiro de uma maneira mais justa, de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais equilibrada. Então, é isso que, de repente, o Brasil, por esse acidente brusco, vai ter uma retomada. E isso vai ser, nos próximos anos, uma perspectiva de que nós nos orgulhemos mais da nossa pátria, que eu acredito que seja um dos fatores que o brasileiro precisa ter. É um país virginiano, né, pelo 7 de setembro, com ascendente em aquário. Me faz lembrar a música do Renato Russo, que diz que o Brasil é o país do futuro, mas o futuro não é feito se o presente não for conduzido com ordem. E é isso que o Brasil vai ter. Esta é Eleni Almeida, trazendo... Ela não fala que são previsões, são prognósticos e são perspectivas. Eu não gosto do termo previsão porque passa a ser um sentido mágico. É verdade. Né? Aquela coisa de que você quer que a vida diga para você o que vai acontecer. Não é assim, nós precisamos agir também. Exatamente. E aí, assim, são as possibilidades, perspectivas e os caminhos que, se as pessoas tiverem o bom senso de olharem para elas mesmas de uma forma amorosa, o mundo é melhor. Vocês viram aí os contatos da Eleni, se tiverem dúvidas, quiserem mandar e-mails, mensagens, ela está totalmente disponível, reconhecida, muitas pessoas a consultam, né, para empreendimentos, personalidades. Quero só agradecer a sua participação aqui no nosso programa, desejar um ótimo 2017 para você também. Todos nós. E otimismo sempre, né, Eleni? Sempre, otimismo sempre, uma boa comunicação, uma compaixão, eu gosto muito dessa palavra, e acolher, porque nós somos um povo extremamente acolhedor, solidário e amoroso. Então isso já basta. Essa é Eleni Almeida, aqui no nosso programa